No ar, Perfil Poder. Hoje, trazemos um empresário, professor universitário, publisher e uma das lideranças ligadas ao universo da comunicação empresarial e do desenvolvimento de negócios. Com mais de 3 décadas de atuação, construiu uma trajetória voltada ao empreendedorismo, à comunicação e ao relacionamento institucional. Lidera iniciativas que conectam empresários, autoridades e especialistas em debates sobre economia, inovação e sustentabilidade. Perfil Poder recebe hoje, com muita alegria, Agostinho Turbia. Como vai, Agostinho? Prazer estar aqui com você, que Maluf. bom que você veio. E aí, Agostinho? Você nasceu aonde? São Paulo, Hospital paulistano. Da Gema. Gema. Hospital das Clínicas, frente para Rebouças, no dia 4 de agosto, num domingo. Minha mãe veio comigo no Hospital das Clínicas, umas 7 horas da manhã. Meu pai tinha saído para trabalhar, porque ele sempre trabalhou, mesmo no domingo. Ele era funcionário público, mas pintor predial, ajudava lá uns amigos em obras. E quando meu pai chegou em casa às 2 horas da tarde, Terezinha estava no tanque lavando. Bom, cuidado, o Agostinho falou, tá lá, já nasceu, já voltou. Fui com a minha mãe e voltei no colo. Inacreditável. Inacreditável. Ele tinha saído de casa, ela sentiu as dores do parto, pegou um bonde, foi ao Hospital das Clínicas. Exatamente. Nasceu o Agostinho e voltou para casa de bonde. Voltei para casa de bonde. Isso, nós estamos falando, eu nasci em 1957, eu tenho 68 anos, ou seja, olha que mudança na sociedade moderna como nós estamos hoje. O papel da mulher. E aí, Malu, eu faço um pequeno recorte aqui. As pessoas falam do poder da mulher. A mulher sempre teve poder. O que nós contestamos é a violência a ela. Esse que é o problema. Mas a mulher sempre teve poder. Veja aí o exemplo da minha mãe, da senhora sua mãe, que eu tive o prazer de conhecer, Dona Henriqueta. Dona Henriqueta, já falecida. Já falecida, está faz 6 anos e pouco. Uma delícia, Dona Henriqueta. É uma merda. Mas, e aí, Agostinho? Estudou em São Paulo? Estudei em São Paulo, sempre em escola pública. Meu pai, como eu disse, foi funcionário público. E sempre em colégio. E depois eu fiz o colegial numa escola pública. E daí segui carreira para a universidade, né? Fiz o colegial e depois segui carreira na universidade paga. Sei. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Não consegui. Eu fui reprovado na USP umas 5 vezes. Tentei engenharia, aí falei, quer saber, vou para onde dá certo. Fui administração. Aí fiz administração na Escola Superior de Administração de Negócios, onde me diplomei e virei professor universitário depois. Não, mas antes de professor universitário, você trabalhou em banco? Não trabalhei em banco. Não. Na verdade é o seguinte, eu fui office boy. Eu fui office boy do Alencar Burti. Alencar Burti, grande Alencar Burti. Grande Alencar Burti. Eu fui office boy da joalheria Bimbam. E é uma coisa engraçada, Maluf. O meu primeiro emprego, quer dizer, a minha vida inteira ela segue em função da caligrafia. Eu era péssimo em matemática, mas aí um professor queria me ajudar, eu era garoto no colégio. Ele falou, você não sai pro lanche, escreve na lousa os exercícios. Eu escrevi. Meu pai ensinou a gente a escrever. Ficou realmente uma obra de arte, modéstia à parte. Quando eles voltaram do recreio, o professor chamou o diretor, todo mundo, porque era uma obra de arte. Nossa! Porque eu escrevia realmente muito bem. Nós 6 irmãos escrevemos igual. Não, você ainda escreve muito bem. Não, e daí para frente, ele me falou, você não quer trabalhar? Eu falei, recomendou para um tio dele para ser office boy da joalheria Bimbam. Só que eu pensei que eu ia ser um office boy. Mas fui ser office boy, só que nas horas vagas ele me deu um livro de entrada e saída gigantesco, falou, ó, você lança essas notas todas aqui, me deu 10 caixas de nota, isso em 1976, e aí eu tinha a prática que meu pai ensinou a gente a escrever naquela folha de computador azul, verde e branca que ele recebia, sobrava lá da Sabesp, e aí o senhor lá falou, ó, pega essas notas, lança direitinho. Era garoto, mas o meu pai ensinou a fazer. Eu separei as notas, li as notas. Meu pai sempre falava, nunca escreva antes de ler. Que ele queria ensinar a gente a ler. Leia primeiro, escreva depois. Pensa primeiro, escreva depois. Lógico. Bom, então eu estava treinado. Eu peguei as notas, arrumei por data, lancei de novo. Obra de arte. O cara me chamou lá, o diretor, todo mundo. Olha o que esse garoto fez. E aí me promoveu. Eu falei, mas eu quero ficar office boy. Eu queria ficar mais office boy, já me promoveram só para escrever livro. Eu passei talvez 3 anos da minha vida só escrevendo em livro de entrada e saída. Passava computador, porque era uma prática. Lembrava os números de CNPJ, Casa Anglo-Brasileira, sabia o CNPJ, tudo direitinho.
e, modéstia à parte, não errava. Porque a cabeça vazia, não tinha nada que fazer, então a minha vida sempre foi nessa linha da caligrafia, por isso que eu comecei a trabalhar. Muito bem. E depois? Depois eu fiz a faculdade, a Escola Superior de Administração de Negócios. O meu diretor, à época, era o Nelo Ferrentini, Do Jornal Diário Popular. do Jornal Diário Popular. O vice-reitor era o doutor Rui Barcelo do Prado. E engraçado, Maluf, que eu era péssimo de matemática, aí na faculdade também. Aí o meu professor Álvaro Seixas chegou para mim: Agostinho, você vai ser reprovado. Aí ele falou assim: só tem um jeito. Tinha uma moça do lado, bonita, uma filha de alemã, chamada Magnólia. Ele falou: Magnólia, ajuda o Agostinho, senão ele vai ser reprovado, na minha classe da faculdade. Aí eu falei para ele: se você me ajudar, eu caso com você. E olha só. Resultado é a Tatiana e o Thiago. Você casou com a Magnólia. Casei com a Magnólia, passei na faculdade, que ela me ensinou matemática. E aí foi. Tatiana e Thiago são os filhos. Meus filhos. E é engraçado, você vê que, dando um passo, eu rodo as minhas revistas na editora Referência, que é do Armando Ferrentini. É do Armando. É uma grata satisfação. Tive várias passagens boas com O Nelo. O Nelo era mais velho que o Armando. O Nelo era mais velho, o Nelo era mais velho. Bom, e aí então fez a faculdade, aí foi para a área de veículos. Veículos. E de novo, vamos pegar o Nelo Ferrentini. Eu fui pedir a Magnólia em casamento pro pai dela, ele falou assim: ótimo, pode casar. Aí eu falei assim, ele falou: mas você vai morar onde? Eu falei: no apartamento. Pô, mas você comprou? Não. Eu falei: não, espera um pouquinho. Filha minha não vai morar de aluguel. Eu falei: pô, como é que pode, né? E aí? Aí eu comprei um apartamento do Paulo Bogosian, amigo querido, e eles achavam que eu era armênio. Meu nome é Agostinho Turbian, mas não sou armênio. Não. O meu avô, fugindo da Itália, quando ele veio em 1910, ele ficou 15 anos para registrar o meu pai. Aí quando foi registrar, o I não saiu, ficou Turbian mesmo. Né? Era Turbiani. Turbiani, de Ferrara. Aí... Sim. Estou lá no Paulo Bogosian, comprei um apartamento lá para pagar em 500 mil vezes para poder casar. Certo. E aí procurei, consegui casar, o Nelo Ferrentini era meu professor, eu fui um bom aluno de matemática, de aritmética, não matemática exata. Sei. E ele foi meu professor de finanças. Eu fui procurá-lo, falou: professor, preciso falar com o senhor. Ele fazendo a barba lá no meio do salão, lá no Diário Popular. O que você quer, Agostinho? Eu falei: vim falar com o senhor sobre um negócio novo aí, que é o leasing, que a Volkswagen está fazendo. Eu era administrativo nessa época da Cibramar, do Grupo Mesbla. Bom, Cibramar era uma revendedora Volkswagen. Era uma revendedora Volkswagen do Grupo Mesbla. Pertencente ao Grupo Mesbla, da família de Botton. De Botton, é isso. Muito bem. Eu falei com o professor Neto, ele falou: mas aqui eu pago tudo, não compro nada, alugar carro, você está louco? Eu falei: professor... E eu tinha sido o melhor aluno na faculdade de finanças dele. Fui o aluno número 1. Ele falou: pô, eu te ensinei tudo, agora você quer me dar aula de leasing? Eu falei: não, nem sei o que é isso. Aí ele chamou o Armando, que é vivo até hoje. Sim, eu espero que o Armando vai assistir. Armando, um abraço nosso aqui para você. Ele vai lembrar dessa passagem. E aí, então, ele chama o Armando e fala: Armando, que negócio é esse de leasing? Ele falou: seguinte, Nelo, é simples. Isso é um negócio que inventaram novo, mas ele olhou para mim e falou: Agostinho, faz o seguinte. Você vai lá na Volkswagen, diga para ele o seguinte: quanto é para comprar uma Kombi? Um dinheiro, por exemplo, por mês. Então, um dinheiro por mês, se ele me der 50 dinheiros, eu compro 50 Kombi. Porque eles põem dinheiro no estado de São Paulo e não põem aqui no Diário Popular, publicidade. Certo. Aí eu fui procurar o Fábio De Luca, que era o gerente de marketing da Volkswagen. Garoto esperto, né? Olha, eu estive lá no Diário Popular, se eu colocar 100 dinheiros, eles compram tudo em Kombi. O Fábio De Luca queria vender Kombi naquela época. Bom, então fala para o Armando que eu vou colocar 200 dinheiros para ele comprar tudo em Kombi. Eu cheguei no Armando e falei: se eu comprar 500 dinheiros, dá tudo em Kombi. O resultado? O resultado quer dizer o seguinte: vocês inventaram a permuta nesse negócio. Inventamos a permuta ali, foi 500 carros que o Diário Popular comprou. Mas o que ele fazia com tanto? Vendia? Ele tinha uma frota muito grande, o Diário Popular, para entrega de automóvel, era uma frota própria. Nossa, e aí ele trocou a frota inteira, aí eu ganhei um caminhão de dinheiro. Mas uma frota de 500 carros? Tinha. Para distribuir o jornal pelo Brasil. Jornal pelo Brasil. Ele tinha muito Fusca, Kombi antiga, tinha várias sedes de assistência técnica, né? E aí eu repeti esse mesmo episódio com o vice-diretor da faculdade, que era o Rui Barcelo do Prado, que era da Companhia Sudante de Tabaco. Ele precisava de muita Kombi. E aí eu, obviamente, me aventurei nesse mercado. Falei: opa, deu certo. Cumpri o meu contrato com o meu sogro.
comprei um apartamento, me casei com um apartamento próprio e segui a vida. Mas tem uma passagem interessante que você me permite contar aqui com o Paulo Bogosian, porque quando eu comprei o apartamento, eu estava duro, não tinha dinheiro, fui na palavra para casar. E era para pagar direto com a construtora. E eu atrasei um ano. Porque, na verdade, eu atrasei a faculdade também, eu não podia pagar a faculdade. Aí o Nelo me chamou e falou, Agostinho, você vai pagar a faculdade. Como eu não tenho dinheiro? Você vai dar aula, você recebe e me paga. Por isso que eu virei professor, também, devendo. Mas você ficou 35 anos de professor, Fui ou 35. qualquer coisa parecida com isso. 35 anos. Comecei como professor para pagar a faculdade. O Nelo falou, ó, eu vou te pôr como professor assistente do Luiz Carlos Vendramini, do Zé Roberto Bittar, e você, quando eles faltarem, você entra em sala de aula. Bom, paguei a faculdade. Só que aí, eu não conseguia pagar o apartamento do Paulo Bogosian. Estava devendo lá um ano, mas já tinha me casado. E o apartamento na planta para entregar. Um dia eu procurei o Paulo Bogosian e falou, procurei primeiro o meu diretor da Cibramar, que faleceu um ano atrás, Gernaldo Kim, um alemão, que era meu chefe. Eu falei, estou devendo lá para o apartamento, eu vou perder. Eu quero que o Berger era dessa época? O Berger era dessa época na Volkswagen. O Herbert Berger estava na Volkswagen. Berger na Volkswagen. E o Gernaldo Kim trabalhou com o Herbert Berger na Volkswagen. E o Gernaldo Kim saiu da Volkswagen para trabalhar na Cibramar como diretor superintendente e era o meu chefe. Aí eu procurei o seu Kim e falei, me demita para eu poder receber fundo de garantia e pagar as parcelas atrasadas no apartamento. Ele fez, ele pegou aquele cheque do Bradesco cor-de-rosa dele, pessoal, quanto era? Mais ou menos 5 dinheiros. Eu ganhava 1 dinheiro, sei lá, por ano. Ele me deu um cheque de 5 dinheiros, vai lá e quita isso aí, depois a gente acerta. Eu fui com o cheque lá no Paulo Bogosian e falou, eu vou pagar a conta aí. Ele pegou o cheque, falou, o que é esse cheque aqui? Gernaldo Kim? Quem é esse aqui? É meu chefe. Alemão? Você pegou armênio, pediu dinheiro emprestado para o alemão, pegou o cheque, rasgou na minha frente. Você tem que dever para mim, armênio deve para armênio. Quando eu falei que eu não ia te esperar, eu estou te cobrando, você tem que pagar, mas você vai pedir dinheiro para o alemão. Paga como você puder. Voltei com o cheque rasgado lá para o alemão e falei, o que é isso? O cara lá da construtora disse que o senhor não gosta de alemão. Putz, eu fui falar. Nossa Senhora. Chamou o motorista particular dele, põe aí. Onde é que é o cara? Na rua, Estados Unidos, vai lá na construtora. Fui lá, o Paulo, o meu chefe está aqui comigo. Vem se explicar. Ele falou, pô, mas você foi falar o quê para ele? Que você não gosta de alemão. Nossa Bom, Senhora. resultado é o seguinte, ficaram amigos, conversaram, eu vendi mais umas 30 Kombi para o Paulo Bogosian, que ele usava Kombi. E aí eu me tornei gerente de vendas da Cibramar. Muito bem. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já já. Voltando do nosso intervalo, vamos continuar entrevistando aqui Agostinho Turbian. Então, Agostinho, ele rasgou e você ficou devendo para a consultora e pagou depois. O resultado é que eu acabei pagando tudo, porque naquele tempo, Maluf, era fio de bigode. Fio de bigode. A gente dava a palavra e isso valia... Coisa que não acontece mais. Não acontece mais. A gente não pagar não é um ato de falta de caráter, é de não poder. Mas você tinha crédito moral, crédito de você existe, eu vou pagar. E pagava, como de fato paguei. Então é uma coisa assim que... Hoje, você imagina se o Vorcari tivesse fio de bigode. No fio de bigode. Eu até diria que ele teve. Você acha? Eu acho que ele teve, porque o problema do Vorcari, se a gente... Quem nos ouve aqui, é parte podre com parte podre. Ele encontrou o lado podre do sistema e que quis se aderir a isso. Não, aderir ou se beneficiar disso. Se beneficiar disso. Ele se beneficiou. Se beneficiou porque disso. Levantou um dinheiro extraordinário e gastou em jatinhos, em festas, em viagens, enfim. Eu acho que tem uma coisa boa do Daniel Volcaro que eu gosto muito de dizer, que é o seguinte. Vamos olhar para baixo. Quem foi o Daniel Volcaro antes dele? Não sei. Edmar Cid Ferreira. Outra pessoa. Então, vamos lá. Se você pegar a distância entre um Volcaro para o outro... Mas a diferença de dinheiro é tão grande. É tão grande, mas é normal, porque nós crescemos. O próximo Volcaro vai demorar 50 anos.
Não vai Será? chegar, porque é simples. É o caso... sistema vai se defender daqui para O frente. sistema se defendendo. É o caso Madoff nos Estados Unidos. Lá, a economia toda, por causa de um workar o Madoff, quase que quebra a economia americana. Não, que é o sistema. O sistema. Aqui não. É muito dinheiro, mas não afetou mais do que 1% do sistema financeiro. Mas é muito dinheiro. Não sei, eu não sei. Tão O pouco assim. volume não pegou essa... Porque é uma estrutura de... É uma estrutura que possibilita que um crédito que ele não vale nada, vale alguma coisa. Tem o lado certo e o errado. Eu acho que é o seguinte, se comprar uma coisa podre e vender uma coisa podre, é diferente. Você tem carteiras estressadas de bancos, que pessoas que não pagam, eles vendem essas carteiras. Mas então, sabidamente... Bom, vamos deixar esse assunto de lado. Não, mas só para ficar Só para ficar sabidamente, ele sabia que não ia pagar. Sabia que não ia pagar, mas ele confiava numa configuração de crescimento. Sim. Ele falou, eu vou exponenciar e lá na frente eu resolvo isso. Graças a Deus ele deu errado e graças a Deus ele vai ser um dos maiores exemplos aqui no Brasil do que não se pode, não se deve fazer num sistema tão forte, num sistema tão positivo que é o sistema monetário e financeiro brasileiro. Um preço caro para mostrar um exemplo, né? Preço Mas caro tudo para bem. mostrar um exemplo, é verdade. Bom, Agostinho, e aí? Vamos continuar no assunto. Você teve um monte de distribuidora de veículos, de concessionárias, de várias marcas. Teve Volkswagen, se não me engano, duas, uma em Minas, uma em Santa Catarina. Tive várias. Eu comecei em Volkswagen, porque eu sempre cheio de história. Sempre meu filho Tiago falou, pai, você não tem uma coisa que aconteceu sem história? Eu falei, não, Tudo o seguinte, com história. Tudo com história. Porque existia um romantismo da vida profissional, aquele amor por as coisas acontecendo, respeito pelas pessoas. Isso aconteceu comigo, graças a Deus. Por exemplo, o Gernaldo Kim, ele sai da Cibramar. Uma disputa lá, ele sai. Quando ele sai, ele falou, vamos comprar uma concessionária. Eu falei, poxa, o senhor deve ter dinheiro. Não, tem uma que está para vender ali na Vila Mariana, chamada VCAP, que era do Calil, Patrício. Aí eu era um grande vendedor aqui em São Paulo, ganhei todos os prêmios, vendia muito carro. Eu tive sorte de vender muito automóvel. Me tornei gerente de venda da Cibramar, foi uma história bonita, ganhei dinheiro. Aí ele me levou para falar com o Calil que ele ia comprar a VCAP. O Calil queria vender. Um concessionário na Vila Mariana, ali na Lins Vasconcelos, 757. Chegamos lá, ele me vendeu para o Calil. Eu venho, compro de você, Agostinho vai ser o diretor. Conversamos umas 2, 3 vezes, passou 10 dias, o Calil me ligou. Falou, é o seguinte, eu não quero mais vender a concessionária, eu quero contratar você. Eu não preciso do Kim. Falei, não, então essa conta não vai fechar. Porque eu vim com ele, eu venho sem ele. Bom, não, mas não dá, eu não fui. Eu fiquei onde eu estava na Samambaia. Tinha saído com um grupo de executivos da Cibramar que comprou a Samambaia. Estava ali quietinho, produzindo a minha vida. Aí voltei no Calil e falei, quero vender. Aí eu procurei o Rui Barcelo do Prado, que era o vice-reitor da escola que eu era professor já então. E o Rui falou, eu compro. Reuniu 10 amigos, a Taíde Rosa, Sérgio Cruz, a Taíde Rosa era presidente da Sabesp. Reuniu 10 amigos para comprar a VCAP. Era 1 milhão de dinheiros, por exemplo. Eu ia lá no Calil, achei o grupo para comprar a VCAP. Ele falou assim, pode fazer o papel, seu Calil. Eu falei, mas agora aumentou de preço, é 1,5 milhão de dinheiro. Eu voltava no Dr. Rui, é 1,5 milhão. Ele falou, pode comprar. Voltava lá, o Calil, chegou mais carro, é 1,8 milhão de dinheiros. Voltava lá, pode comprar, chegou mais carro. Calil, 2 milhões de dinheiro. Aí eu cheguei no Dr. Rui, 3 milhões de dinheiro. Falei, aqui que aponta que comprador, eu tenho que subir aqui, né? 3 milhões, chegou o carro, melhorou o mercado e tal, vamos comprar. Cheguei lá no Calil, ele, 3 milhões de dinheiro, falei, fechado. Pegou a máquina de escrever, digitou, compramos uma concessionária em 10 sócios. Eu não era sócio. Na reunião de sócios, quando organizou, eles decidiram tirar 1% de cada um e me dar 10%, eu me tornei sócio da VCAP. Na primeira reunião de diretoria, eles falaram, Agostinho, como é que você pretende, o Taíde Rosa, o Antônio, o Zé Freire, empresários, né? Todos constituídos no capital social da empresa, como você pretende administrar a concessionária? Eu falei, não entendo de administração concessionária, eu sei vendas. Eu conheço uma pessoa que conhece, que é o Gernaldo Kim. Aquele que tinha te convidado para comprar a concessionária. Ele falou, mas ele vem. Aí ele veio, deram 1% para ele também e passamos a administrar a VCAP. E aí depois decidimos vender a VCAP. Com esse dinheiro nós compramos uma em São Gonçalo de Sapucaí e compramos uma também em Indaial, Volkswagen.
Muito bem. Uma história Bom, gostosa. mas a história que eu vou ter que acelerar um pouco o negócio das suas distribuidoras de veículos. Você depois teve lá da Daewoo, Daihatsu, Eu peguei a onda do Collor quando ele... Collor com as importações. Entrei lá, depois da Daewoo, Daihatsu, tive várias concessionárias, o mercado, foi uma entrada da importação sem uma regra econômica, eu entendo isso, foi ótimo o que aconteceu. O mercado quebrou, ele mudou. Mudou o imposto. Mudou o imposto. Em determinado momento mudou o imposto, quebrou todo mundo. Quebrou todo mundo. E eu, graças a Deus, eu posso dizer que fiz parte desse todo mundo. E fui para a minha recuperação. Foi difícil, foram vários anos para me reposicionar, mas foi um aprendizado também. Eu acho que a vida é esse... Você tinha 8 distribuidoras de veículos? 8 concessionárias. Na verdade, lá eu tive umas 10. Nossa. E mais as Daewoo, Daihatsu, e, enfim, algumas eu fui vendendo, mas foi um período muito prazeroso. Eu tenho muito respeito a esse período. Foi uma mudança do país, não foi uma mudança comigo. Certo. Bom, vamos fazer mais um pequeno intervalo, voltamos já já. Voltando do nosso pequeno intervalo, voltamos também com o Agostinho Turbiato. E aí, Agostinho, você deixou as distribuidoras e foi para uma área diferente. Foi para eventos, foi para comunicação. Eu já estava na universidade. Sim, continuava professor. Eu estava na ESPM, estava na Unip, fui para a Unisa, onde me tornei diretor de marketing lá também. Então eu estava dentro da vida acadêmica. Se eu me aposentasse, eu sou aposentador naquela época, professor universitário, como de fato eu me aposentei como professor universitário. Aí eu decidi mudar o meu rumo. Falei, deixa eu me reinventar. E a primeira reinvenção eu fui fazer um curso em Nova York, na Leonard School, um curso de uma semana, e um professor da Índia lá, ele chegou para mim e falou, no final do curso de uma semana, ele falou, você não serve para ser consultor operacional, você tem que ser um consultor parecerista, você entende de marketing. Eu estava dando aulas, lia muito, que você vai estar bem. Voltei para o Brasil, me tornei um consultor parecerista, ou seja, é aquele cara que lia um plano de marketing e falou, está errado aqui, você está pondo dinheiro em verba institucional, quando você tem que pôr em verba promocional, o senhor está pondo dinheiro aqui de mais, de menos. Então eu tive uma série de problemas com as agências, porque era um professor. Mas fui contratado por várias e boas empresas, empresas grandes, e me dei bem. E uma das empresas que me contratou para fazer o parecer foi a Unisa, me tornei professor e executivo da Unisa. E me reinventei, criei o GCSM, porque eu fui diretor na verdade, eu fui primeiro diretor da FENA-DVB, Federação Nacional dos Dirigentes de Vendas e Marketing no Brasil, a convite do Miguel Ignatius e da Zetuni. Eu nunca fui diretor da DVB. Engraçado, todo mundo acha que eu fui diretor da DVB. Nunca fui, eu fui diretor da federação. Quando houve a morte de um deles, do Zetuni, né, do Zetuni, o Miguel assumiu, o Miguel era o presidente da federação. E eu era superintendente. Ele me tornou presidente da federação. E eu fiquei 2 mandatos e fiz ali um trabalho agradável, aprendi muito com esse setor e criei o GCSM, que na época era Global Council of Sustainability and Marketing, e passamos a fazer eventos corporativos. Agora não é mais marketing? Sustainability Management. Management. Okay. Para a gente poder... o marketing se ampliou muito, né, por causa da tecnologia. E aí criei as minhas revistas e hoje temos um grupo de mídia, que é o Grupo Innsbruck. E hoje tem o que de mídia? Nós temos 12 revistas. Nós temos... Puxa, 12? 12. Que maravilha! Nós criamos na família Economy and Law. Como você lembra do meu período com a América Economia. Então, sim, claro. Que era sua. Então... Não, era um título compartilhado entre a Spring e o grupo chileno e que nós cedemos a marca para você. Exatamente. E foi uma experiência muito agradável, porque tive a honra de te homenagear numa das minhas organizações, lá em Cartagena, não, em Curaçao. Em Curaçao. Em Curaçao. Pela América Economia, o Elias Selma estava lá, Jennifer Price, e você vê uma coisa prazerosa. Da América Economia, eu, depois, com a mudança do formato digital, a gente decidiu sair fora da operação e criar a nossa. Criamos a Economy and Law,
que é uma revista de economia e mundo jurídico, e nos demos muito bem. E aí criamos uma família economy, que é Economy and Sustainability, Economy and Real Estate, Economy and Travel, Economy and Mining, Economy and Justice, Economy and Research. São várias, todos os setores. Nós hoje dialogamos. Mas você imprime essas revistas ou é digital? Elas são sempre digitais, mas a gente imprime de acordo com o cliente, com a operação. Porque hoje, para você vender uma página de publicidade, é mais difícil que vender uma edição completa, que é um conceito de comunicação. A gente vende uma estrutura de comunicação. Então, por exemplo, a primeira real estate que a gente fez foi com o grupo Relate dos Estados Unidos. Eles nos procuraram, nós já tínhamos feito uma edição com eles, com o Jorge Pérez aqui, ele foi capa da nossa revista, um dos maiores consultores da Flórida, e hoje em Nova York também. E aí eles nos procuraram, fizemos uma Economy and Real Estate especialmente para eles, depois fizemos uma outra Economy and Real Estate especialmente para o Secov de São Paulo, e temos a terceira em produção. Então elas são um produto de comunicação que ele transcende a questão se é impresso ou não impresso, depende do gosto do consumidor. Então hoje, evidentemente que o mundo digital eles têm uma ligação muito mais forte, isso que vale. Muito bem. Tem a The Winners, além do grupo Economia and Law. Isso. Tem The Winners e tem mais alguma revista? A VID nós transformamos a VID. A VID, que foi criada para ser... Ela existe, ela está hibernando um pouquinho, mas nós transferimos para chamar Economy and Sustainability. Ok. Bom, além disso, você é presidente, já falou do GCSM, você é presidente da Somaero. Foi um convite que eu recebi. Os cargos pro bono, Maluf, é uma devolução social. Você sabe que a gente não pode deixar de contribuir com o tanto que a gente teve de sorte na vida e oportunidade. A Sociedade dos Melhores Amigos da Aeronáutica foi um convite... Sociedade Melhores Amigos da Aeronáutica. Sociedade dos Melhores Amigos da Aeronáutica foi um convite que eu recebi no ano passado, sucedendo o querido amigo Eduardo Marchon Ferreira, que sucedeu ao Reinaldo Papeordanô. São amigos queridos, que a gente... É um trabalho de aproximação da área militar, da Força Aérea, com a iniciativa privada. Com a iniciativa privada e com a sociedade civil. E vai indo muito bem. Vai indo muito bem. Nós inauguramos uma biblioteca no nosso mês depois do nosso mandato. Estamos com a programação da medalha, programação de eventos. E vamos inaugurar, esse é um papel que a Somaero ela trabalha no entorno, mas ela não tem responsabilidade de fim, o Museu da Aeronáutica, que está sendo tratado muito bem, agora dia 13 de julho. Então, Ele será inaugurado? Inaugurado, já, aqui no Campo de Marte. 40 aviões que vieram da TAM, eu acho. Vieram do sistema da TAM. Muito bem. E, além disso, você tem outras atribuições aí pro bono. Essa área de cônsul de um país, adido cultural de outro. Conta um pouquinho essa história. Eu estou adido cultural do Principado de Mônaco no Brasil já faz 6 anos. Convite que recebi do Dr. Arnoldo Valdi. Não, mas espera aí. Para chegar nesse Arnoldo Valdi, que é o cônsul, você passou por um evento que teve o Príncipe aqui no Brasil, que eu até participei. Foi. Mas conta essa história um pouquinho. Essa história é interessante, porque de novo as histórias. Um belo dia o Mário Garneiro chega para mim, ele era o presidente do GCSM, lembra que eu criei essa organização? Ele é o presidente de honra ainda. É presidente de honra. Eu virei o presidente executivo e onde eu era vice. E o Arnoldo também... Ele ocupa a presidência do conselho dessa organização. Arnoldo Valdo Filho. E aí, o doutor Mário Garneiro chegou, Agostinho, eu preciso que você me ajude num evento. O Príncipe Albert vai estar no Chile, no Monaco Blue Initiative, e eu não posso ir. Você pode me representar? Eu falei, posso. Quando é? Ele falou, amanhã. Eu falei, doutor, mas amanhã, te mando passagem, mando tudo, você vai lá. Bom, informei em casa, fui para o Chile. Cheguei lá, um frio danado, de casaco, numa solenidade de abertura, que era à noite a solenidade de abertura, no dia seguinte o fórum do Monaco Blue Initiative, que ele faz 1 ano fora de Mônaco e 1 ano em Mônaco. 1 ano fora de Mônaco, 1 ano em Mônaco. É a reunião de todas as maiores cabeças pensantes da preservação dos mares e oceanos do mundo. Aí estou lá, cheguei, sentei num lugar, obviamente a cadeira estava escrito Mário Garneiro. Alguém falou, onde eu sento? Mário Garneiro, estava escrito atrás, na fila da frente das autoridades principais. Quem sentou-se na minha frente? O Príncipe Albert.
quando ele chegou, ele vira à direita. Se fosse um poste, fosse você, quem fosse, ele ia cumprimentar. Ele me cumprimentou. Eu cumprimentei-o. Só quem estava do meu lado esquerdo? O ministro da Marinha do Chile. E ele não cumprimentou o ministro da Marinha do Chile. Ele todo estrelado, bonito, Maluf. Eu fiquei sem jeito. Aí, quando o ministro da Marinha cruzou a perna, eu não sabia o que falar. Vi um sapato com a sola desse tamanho. Eu cheguei e falei, ministro, que sapato bonito, tal, para puxar conversa com ele. Bom, ele falou, não, esse sapato é feito só para a Marinha do Chile, é de pneu de avião, não sei o que lá, para não escorregar nos submarinos, nos navios. Bom, ok, acaba a solenidade, dia seguinte é o evento. As mesas, eu estava na última mesa, porque já detectaram que o Mário Garneiro não foi, mandou um representante. Então o Mário ia sentar na primeira fila. Me puseram na última. E o príncipe na primeira fila com esse ministro da Marinha, estava sentado na mesa do príncipe no dia seguinte. Quando, a minha surpresa, no intervalo do evento, entra um marinheiro com uma caixa. Bate lá e leva para o ministro. O ministro ia até a minha mesa, sapato para o senhor. Que maravilha. Como ele olhou meu pé, ó, se não servir, o senhor manda trocar, mas eu acho que é tal. Eu peguei e falei, poxa, isso de manhã, né? Aí eu deixei aquela caixa enorme em cima da minha mesa. Quando eles avisaram que era o café e o príncipe ia sair, o príncipe passou e pegou a caixa de sapato. Nossa Que é isso que o ministro falou para ele, que deu um presente para mim. O príncipe levou minha caixa, brincando. Eu falei, pô, eu não vou atrás dele pedir de volta, né? Aí ele volta, me trouxe o sapato de volta, brincou comigo, aí com o ministro, bom, me entrosou. Quando volta do café, eu fui sentar na minha mesa e falei, não, o senhor vai sentar lá na primeira mesa. Oxi. Na mesa do príncipe com esse ministro da Marinha, né? Bom, falei, caramba. Aí, terminou o evento, o príncipe Aldo perguntou para mim, gostou do evento? Eu falei, ó, príncipe, é o seguinte, num francês horroroso, não, na verdade um inglês horroroso e um portunhol ruim, porque ele se esforçou para me entender. Mas você já estava falando francês. Não, ainda não, nessa fase não, fase não. Aí ele perguntou, você gostou do evento? Eu falei, príncipe, nasci em São Paulo, peixe para mim é frito, com alcaparra, com óleo, não entendo nada de peixe, nunca pesquei na vida, e não tem um brasileiro no evento que trata de proteção de mares do oceano, pesca, etc, etc. Ele falou, é verdade, tinha que estar aqui o Luiz Furlan, que é do meu conselho, o Rubens Recupero e o Mário Garneiro. Uhum. E alguns outros convidados, não vieram, não tinha nenhum brasileiro lá. Eu falei, posso consertar isso? Pode. Como? Eu quero o ano que vem trazer o senhor para fazer lá no Brasil. Uau! Fazer um evento aqui em São Paulo. São Paulo. Aí o que aconteceu? No ano seguinte, lembra, ele fazia um ano em Mônaco, um ano fora. No ano seguinte foi em Mônaco. Recebi um convite para ir lá, tudo pago. Uhum. Aí chamei o Podestá para ir comigo, porque ele fala francês, falou, vem comigo. José de Podestá. José de Podestá. Aí fomos lá. É o presidente do GCSM. Curador. Aí fomos com o Podestá lá, e lá no evento o príncipe anunciou. O ano que vem, chamou a Ministério Tubian, o ano que vem o Mônaco do Iniciativa vai ser em São Paulo. Mas eu não tinha dinheiro, verba, patrocinador, nada. Então eu queria me suicidar. O Podestá perguntou, o que vamos fazer? Aí tentei falar com o governador, o Geraldo Alckmin, ligando, desesperado. Aí ele atendeu e falou, o príncipe quer ir para São Paulo, o senhor recebe? Se eu não tiver que pagar nada, recebo. Não é para gastar nada, recebo. Bom, viemos para São Paulo, trouxe o príncipe aqui para São Paulo e fizemos o evento com o príncipe no Palácio dos Bandeirantes. Foi um sucesso. E neste dia... que eu conheci o Arnoldo Valdo, que é outra história também aí, que foi, na verdade, eu era o anfitrião do evento, eu e o governador, o presidente do GCSM e o príncipe. E a entourage do príncipe me pergunta lá no dia, ele pode almoçar na Fecomércio? Perguntaram para mim, o príncipe perguntaram para mim, não, ele está aqui no evento, se o senhor, ele respeita a regra do jogo. Ele falou, olha, claro, pode ir, ele vai e volta, mas ele quer que o senhor vá junto. Aí eu fui. Quando chega lá na Fecomércio, um monte de gente esperando, tinha 3 lugares, eu sentei aqui, o príncipe, quem estava na frente? Arnoldo Valdi, que era o cônsul. O príncipe estava hospedado na casa dele. Você vê como o respeito das hierarquias. Foi aí que eu conheci o Arnoldo Valdi, aí eu me tornei, naquele dia, adido cultural do Principado de Mônaco. Muito bem. E depois, encurtando a conversa aqui, é mais curta a história, fui convidado há 3 anos atrás para ser o cônsul da Etiópia no Brasil. Em São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul. Aceitei, fui nomeado, estou nomeado, estou trabalhando. Muito bem.
Muito bem. Isso aí é só, digamos assim, não tem receita, só tem despesa. Não tem receita, tem uma satisfação, porque é um tratamento diferente, Maluf. Sei. A gente ser tratado diplomaticamente, é um outro mundo. Cônsul é outra coisa. É outra coisa. Você é tratado, tem uma agenda com o governador, tem uma agenda com o prefeito, você tem algumas. Existe um ritual, uma liturgia do cargo, porque você representa um país aqui. Não é? Já tivemos várias reuniões em grandes empresas, EMS, Embraer, em vários lugares. É bem agradável, é uma situação. Eu diria o seguinte, para resumir, para quem nos ouve aqui, lembra-se, você me fez a primeira pergunta, o Hospital das Clínicas, frente para Rebouças, meu pai é funcionário público, onde o seu João estiver, ele sempre me disse isso, filho, levanta, vai trabalhar, que a vida não vai te decepcionar. É verdade. Então, ele deve estar orgulhoso que eu não dou tempo para outra coisa que não seja trabalhar, claro, para minha família, enfim. Vamos para 2 temas finais. Primeiro, Lampa, Laspa e Uoca. Oca. O que é Lampa, Laspa e Uoca? O Lampa é Latin American Marketing Personality Award. Você tem dado esse prêmio uma vez por ano? Não, uma vez cada 2 anos. 2 anos. Porque ele se reveza o LASP e o Lampa. O LASP é Latin American Sales Personality Award. A gente faz um intercala com o outro. Anos pares, anos ímpares, outros. E o OCA faz todo ano. Que nós chamamos Esse ano tem o OCA. O OCA vai ser agora em junho. Agora em 23 e 28 de junho. Vai ser na Suécia. Na Suécia. Conta um pouquinho pra gente. Vai ter um fórum. Todo ano tem um fórum. Todo ano tem um fórum. Esse é um evento de reconhecimento de uma figura importante, uma empresa importante do nosso país. Eu tenho a honra, Maluf, você já participou de vários lá. Esse ano nós vamos reconhecer a Saab, uma das maiores empresas da Suécia. O Brasil tem 180 empresas suecas. Tudo isso? Tem 180 empresas suecas aqui. Mas, além destas, o peso dessas empresas, fora da Suécia, o Brasil é o segundo maior peso econômico da Suécia. E agora assinamos esse acordo já vem há 12 anos, do Gripen entre a Saab e a Embraer. Então, esse ano a gente está homenageando a Saab. O ano passado tive a honra de homenagear a Embraer. Peraí, vamos falar um pouquinho da Saab. A Saab é conhecida pelos caminhões de Scania. Isso. Né? O antigo Scania Vabis. Scania Vabis. O Saab Scania. Saab Scania. E depois ela passou a produzir aviões. E produz hoje o caça que o Brasil resolveu adquirir e hoje começa a produzir no Brasil, ou montar no Brasil. Já está montando aqui em Gavião Peixoto. Gavião Peixoto. Gripen, você sabe que é engraçado, Maluf? Nós somos a terceira maior produção planetária de aviões a jatos comerciais, Embraer. Nós somos o Brasil, o terceiro maior produtor de aeronaves comerciais a jato, Embraer. Isso não é pouco. Não é pouco. E o Brasil agora se tornou o número 1 da produção de caça a jato no hemisfério sul, com o Gripen, projeto em conjunto da Saab com a Embraer, obviamente com toda a supervisão do governo, da Força Aérea Brasileira, que fez um trabalho extraordinário nessa negociação, que é uma troca de tecnologia. Não é um contrato muito interessante. Hoje nós já estamos produzindo os aviões aqui e já há encomendas de aviões do Gripen para outros países. Então, esse evento é um evento de consagração de uma empresa onde a gente homenageia algumas figuras e personalidades. Começamos em 2015 em Samory, depois fomos para 2016 em Moscou, 2017 em Lisboa, 2018 na Eslovênia, 2019 fizemos em Mônaco, no Egito, depois 2022, que foi o período da pandemia, fizemos em Mônaco, depois de Mônaco nós fomos para a Grécia, em Atenas, depois nós fizemos em Luxemburgo, homenageamos o Bradesco, em Luxemburgo, na França, no ano passado, Embraer, e esse ano a Saab. Teve também aquela Guarani. Guarani, foi em Atenas. Atenas, exatamente. Da Grécia, a indústria Guarani da Lida Belandi. Exatamente. E agora você está levando um grupo de empresários brasileiros, são casais. 80 empresários que estão indo, e essa comitiva se soma a outros empresários suecos, né? É muito interessante, porque na Suécia você sabe que o reino da Suécia, a rainha consorte é a rainha Silvia, que daqui uma semana comemora 50 anos de reinado como rainha consorte, e ela evidentemente, ela nasceu no Brasil, tem essa ligação com a gente. Então é muito interessante esse evento que nós vamos fazer na Suécia. É de Santa Catarina, eu acho. O Rio Grande do Sul, não tenho certeza. Mas não importa. Agora, então, sucesso, desejo muito sucesso. E como última pergunta, eu queria lembrar que vocês agora estão
na editora Innsbruck, no grupo Innsbruck, produzindo ou editando livros. E muito obrigado pelo livro que você me trouxe escrito aqui pelo Dr. Roberto Lucena, que é o secretário de Turismo do Estado de São Paulo. Grande, Roberto. O livro chama-se O Fator Turismo. E também muito obrigado pelo presente que você me trouxe aqui do João Farcas, Margem Equatorial, Costa Norte Brasileira. Fala um pouquinho do livro. São 2 livros que tratam essa costa, a margem equatorial é uma margem muito extensa, onde está se discutindo a questão do petróleo, a exploração do petróleo nessa região também, mas é um trabalho que vem mostrar o tamanho dessa natureza inexplorada lá, muito bonita. Um trabalho gigante. João Farcas fez um trabalho aí com o Adalberto Bueno, que foi o patrono desse livro. É um trabalho muito bacana, você vai gostar. Eu sugiro até que você o chame para entrevista, que eles são grandes. Será um prazer. Grandes empreendedores. São grandes nomes. Grandes nomes. E propagar o Brasil nessa região não é coisa simples, porque as pessoas não sabem o tamanho de um pedaço do Brasil que é essa margem equatorial, que sai do Amapá aqui no Nordeste. Então é uma coisa extensa lá em cima. É uma área muito produtiva que o Brasil tem como uma reserva de mercado. Como diz o Brasil é o BIC, BIC, né? Que é Brasil, Indonésia e Congo, as florestas tropicais. As pessoas precisam conhecer o Brasil. E esse trabalho mostra um pedaço do que é o Brasil, é interessante. E para encerrar, vamos falar um pouquinho do Brasil. Essa confusão dos poderes, esses problemas terríveis que o próprio Supremo tem passado, essa desavença, como é que você vê o futuro do país? Eu vejo muito bem. Eu acho que, Maluf, o Brasil tem que ser lido 3 governos para trás e 2 para frente, senão essa conta não fecha. O Brasil é um país de progresso. Nos últimos 40 anos nós progredimos. Você progrediu, eu progredi. Quem trabalha, quem empreendeu, progrediu. Fez tudo certinho, progrediu. A taxa fiscal é alta, mas nós temos outras benesses que compensam isso. O que nós precisamos é entender que a democracia ela evoluiu nesses 40 anos. O Brasil é um país estável, ele tem segurança alimentar, ele tem segurança energética, ele tem segurança institucional. É um país de segurança institucional. Eu gosto muito da convivência dos poderes. Os poderes eles vieram a público, Maluf, nesses anos. Os poderes vieram dialogar com a sociedade. Lembre-se que nós viemos de um regime militar em 40 anos. Os governos de Fernando Henrique I, Lula I, Dilma e até Michel Temer foram governos que enfrentaram grandes dificuldades planetárias, econômicas e internas, o que não é a realidade de hoje. Eu sou partidário daquele que vai receber o governo em janeiro de 26, não vai receber terra arrasada, não, vai receber um país pronto, preparado para crescer. Só que a democracia ela é muito complexa. Ela oferece aí eu queria assim, um excesso de informação é desinformação. Hoje nós sabemos sobre Copa, nós sabemos sobre tudo. Você veja que é um desafio muito grande. Então a gente entende de tudo. Mas a verdade é que o Brasil progrediu. Esse progresso foi difícil conseguir uma estabilização econômica, foi difícil estabelecer um padrão de moeda que fosse competitivo no mundo. O Brasil é competitivo. A questão é que o mundo está com uma situação muito complexa, particularmente os Estados Unidos. Até o ano passado, todo o dinheiro do mundo ia para os Estados Unidos. Uma única empresa americana, a Viviria, ela tem 5% de todo o mercado financeiro do planeta. O Japão tem 5% do mercado do planeta. Então, por exemplo, uma empresa americana ela tem o peso de um país todo como o Japão. Então, o mundo mudou de foco. Por isso aí essa confusão toda das relações dos Estados Unidos com o continente dele, que é o continente latino-americano, que é o nosso. Eu acho que a América Latina nunca teve tão bom protagonismo para exercer o seu papel econômico. Ela vai exercer. As mudanças são claras, a própria movimentação do presidente Trump é uma movimentação que ela não é ruim, ela está vendo o mercado, claro, mas ela afeta posições. Se o Brasil, nessa cláusula 301, ele favorece o mercado concorrente que é a China, ele vem lá, aperta aqui o botão, normal. Mas só que nós temos alguns outros fatores, o Brasil cresce muito rápido. Nós temos aí o acordo da União Europeia com o Mercosul, isso é extremamente positivo para o Brasil. Em 10 anos você vai encontrar isso no bolso. É muito rápida a aceleração brasileira. Em 30 anos a gente criou
o Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Nós criamos um estado, Tocantins. Nós vendemos mais óleo do que o Irã. Sabe, é muito progresso, mas com muita convulsão dos poderes. Democracia, presidencialismo, bicameral, partido. É complicado, todo mundo opina. E foi dado muito poder à representação popular. Isso você percebe no desatino do poder. O povo passou a pedir mais e receber respostas do Estado. Eu diria que os 3 estados, Estado estadual, 27, Estado federal, 1, Estado municipal, 5 mil, esses 3 estados, Maluf, não conseguem pagar, fazer, entregar o que está na lei. Então tem que reformar. E eu termino dizendo o seguinte, é simples reformar o Brasil, é fácil. É 2%, entendendo o conjunto de despesa dos gastos do Brasil, com 2% de ajuste fiscal, você consegue derrubar a taxa de juros hoje de 14% para 7%. Quando você derruba a taxa de juros para 7%, você dá mais poder para a sociedade. Vive no Brasil uma Itália hibernada. Essa Itália precisa progredir. Então, críticas à parte, todos os benefícios de salário que tem, Bolsa Família, etc., a redução desse ajuste fiscal, ela representa mais de 20 vezes do que o Bolsa Família e vai trazer as pessoas para um outro patamar. É normal. Poxa, se o pobre conseguir acessar, nos últimos 10 anos, um pouco de conforto, ele não precisa trabalhar e ganhar um dinheirinho. É isso aí. Vamos deixar ele usufruir isso um pouco. Quantas pessoas tiveram isso por uma vida inteira? Então, vai se ajustar? Vai. Eu acho que tem que ter um pouco de paciência com o Brasil, porque ele é grande, poderoso e está preparado para emergir. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, Agostinho Turbian, pela extraordinária entrevista que você nos concedeu. Uma honra, Maluf. Obrigado a você. Foi muito gostoso ouvir você. Pena que o nosso tempo já terminou faz algum tempo. E eu me despeço dos senhores e das senhoras. Boa noite.